Deus pode violar a vontade do homem? Existe algum texto bíblico que revele que Deus viola a vontade do homem e ele não respeita o livre-arbítrio? Se Deus é justo, se Deus é bondoso, amoroso, se ele é benevolente e misericordioso, ele não pode violar a vontade do homem, já que ele supostamente deu a toda a humanidade, a cada um dos homens do mundo, a doutrina do livre-arbítrio. Ele impôs na mente de cada homem esse direito. Então, se Deus ele impôs, segundo a vontade dele, se ele concedeu ao homem esse direito de ter o livre-arbítrio, de escolher tomar suas escolhas em qualquer área da sua vida, sem que Deus vá lá e obrigue ele a não fazer ou obrigue ele a fazer. Lembrando, o livre-arbítrio, ele determina, é uma doutrina teológica que determina que Deus, ele não obriga você a fazer o bem e nem lhe proíbe de fazer o mal. Você é responsável quando você faz o mal e você é responsável quando você faz o bem. Não há mérito de Deus quando você faz o mal e não pode haver mérito de Deus enquanto você faz o bem, já que é um direito que ele lhe deu. Então, se é direito seu que ele lhe deu, o mérito está em você. Se você faz, o mérito é seu que exerceu e não dele, porque ele não pode forçar você a fazer e nem pode obrigar você a não fazer. O fazer e o não fazer é escolha humana. Ele deu a faculdade, a liberdade de você poder escolher entre fazer e não fazer. Mas o mérito de não fazer é dele, o erro. E o mérito de fazer o bem, o mérito de não fazer o erro é do homem. E o mérito de fazer o bem também é do homem. Porque Deus ele não viola a vontade humana, segundo a doutrina teológica do livre-arbítrio. Deus ele respeita o homem. E o homem tem essa liberdade de poder tomar para si as rédeas da sua vida. O homem é quem tem esse controle. Deus ele deu parte dessa liberdade ao homem de fazer as coisas para que o homem haja na sua vida. E Deus só observa. Deus fica como espectador na plateia enquanto o homem age, fazendo bem ou fazendo mal. Desviando-se do mal e fazendo bem, ou desviando-se do bem e fazendo mal. Deus ele só assiste aquilo. No final, ele vai recompensar com a vida eterna aos homens que escolheram bem e vai lançar no lago de fogo os homens que odiaram e abominaram o bem e amaram e abraçaram-se com o mal. Mas até o dia da morte do homem, Deus ainda espera para que o homem se arrependa, aquele homem que está no pecado. Essa é a doutrina do livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio implica que a salvação é condicionada a essa dádiva. Se Deus não deu livre-arbítrio ao homem, ele não pode escolher ninguém para a vida eterna, porque aí ele é autoritário, ele é um ditador. É a doutrina do livre-arbítrio. Essa teologia defende, essa corrente teológica defende que Deus ele não pode ter o seu caráter violado, manchado com atitudes autoritárias e ditatoriais. Ele não impõe, ele não escraviza a vontade do homem. Se você ler algum texto que diz que, como exemplo, Gálatas 2:20, já estou eu crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo na vida daquele que me gerou. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2, e Paulo nos exorta a não se conformar com esse mundo, mas experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e transformai pela renovação do vosso entendimento. Paulo não está dizendo, na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, que nós somos obrigados a viver a vontade de Deus, mesmo que temos nascido de novo. Paulo está dizendo algo que a teologia explica, que é uma faculdade. Mesmo se você recebeu, ouviu a pregação e recebeu a graça de aceitar a Cristo, você pode em qualquer momento cair da graça, desviar da fé, retroceder, apostatar. Mesmo você que foi eleito tal dia para, quando você aceitou a Cristo, você se candidatou-se à vida eterna, e você pode a qualquer momento se descandidatar-se. Você se credencia e você se descredencia. Não é Deus quem faz o credenciamento na eternidade. Segundo eles, os versículos que falam sobre isso são mais interpretações teológicas. O credenciamento e o descredenciamento cabe ao homem, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então você, meu irmãozinho, é quem pode escolher ser salvo ou não. No céu, você vai poder dizer: Jesus, obrigado por ter
me proporcionado a possibilidade da salvação, mas assim, eu estou aqui por méritos meus também. Viu? Eu me esforcei. Eu me esforcei, eu perseverei, eu permaneci, eu cumpri várias das ordenanças, vários mandamentos. Então, existiu uma ação minha, humana, um esforço meu, foi escolha minha, não foi você que me obrigou. Você nunca me obrigou a ser fiel. Você nunca me obrigou a cumprir os seus mandamentos. Você não estava o tempo todo lá me obrigando a fazer o bem e a abominar o pecado. Fui eu quem escolhi o bem ou quem rejeitei o pecado. Não foi você, não é mérito seu. O único mérito seu é ter providenciado a salvação. Mas o cumprimento das ordenanças é meu. Foi eu que cumpri, não foi você que cumpriu. Então você não tem méritos na minha vida prática, você tem méritos na oferta da salvação. O seu mérito está em ter me ofertado a salvação. Mas o mérito da vida prática em santidade na terra, enquanto eu estava na terra, é meu, porque foi um esforço meu. Foi produzido a partir da minha vontade e não da sua vontade. Não era você quem agia me obrigando a ser santo. Não era você quem me agia obrigando a resistir ao diabo. Não era você quem agia me obrigando a fugir da aparência do mal. Era eu que queria resistir ao diabo. Era eu que escolhia ser santo. Era eu que escolhia fugir da aparência do mal. Não era você. Você não tem mérito nisso. A santidade era eu que queria buscar. Não era você que põe a santidade em mim. Não foi você que me justificou e que me santificou. Foi eu que me justifiquei pelas obras que eu fiz. Você apenas providenciou a salvação. Você não me obrigou a ser salvo. O mérito da salvação está, primeiro, em você que providenciou para mim, e segundo, em mim que cumpri as suas ordenanças. Eu posso me gloriar quando estiver na eternidade. E não é soberba minha, porque você me deu livre-arbítrio. Eu aprendi, segundo as teologias das religiões, que você me permitiu eu fazer esforço para ser salvo. Ter obras humanas, participações humanas. Você me ensinou que eu tinha que me manifestar. Quando você me dava o arrependimento, eu tinha que se arrepender ou não. Quando você me dava a graça, eu tinha que aceitar ou não. Então, você esperava uma reação minha. A teologia me ensinou que você esperava uma reação minha. Não era obra 100% sua. Você não é o todo-poderoso no quanto à minha obra da minha salvação. Você é o principal autor da minha salvação. Mas eu tenho participação também. Isso não é soberba, porque eu aprendi com a minha teologia lá na terra. Eles me ensinaram que aqui no céu eu teria méritos pelo meu esforço. O galardão não era porque você me prometeu na eternidade. É porque eu cumpri as suas exigências, os seus mandamentos. E por isso você me recompensou. É uma obrigação sua me recompensar. E não um mérito seu. O mérito é meu que cumpri. O galardão que eu vou receber não é um presente seu imerecido, um favor imerecido. É uma recompensa minha pelo meu esforço, pelo meu trabalho. E uma obrigação sua. E se você não me der galardão, você vai estar negligenciando e você vai estar violando o seu caráter. É assim que eu aprendi lá na terra com a teologia. Então você me deu liberdade de escolher o que eu quero e até de acessar galardões na eternidade a partir das minhas obras que eu fiz na terra. Você é obrigado aqui no céu a me recompensar e reconhecer o meu papel, o meu mérito. Eu tenho mérito na minha salvação. Isso não é orgulho, não. Eu aprendi com a minha teologia na terra. O mérito da salvação está em mim, está em você também.